Opa, falei, sabe o TikTok? Então, ultimamente ele tem dado a oportunidade de muitas pessoas ficarem famosas da noite pro dia e, sinceramente, eu acho isso muito massa. É da hora ver que ainda dá pra crescer em alguma rede social. Só que é claro que existem problemas quando isso acontece, por exemplo, como qualquer um pode crescer de uma forma muito rápida, vários TikTokers. Ah, cara, que nomezinho, hein? Bem, então, vários deles acabam ficando com o ego um pouco inflado, de uma forma que se sentem deuses intocáveis. Não que seja especificamente o caso de hoje, mas isso tá rolando e esse é um dos motivos de toda hora aparecer um expose de novo de alguém vindo dessa plataforma. Mas o que aconteceu é o seguinte, vocês conhecem um cara chamado Pedro Avelar? Então, eu não conhecia, não fazia a menor ideia, até porque eu não acompanho esse tipo de conteúdo que ele faz, mas há uma semana rolou de pessoas irem atrás de tweets antigos, coisa que, né, sinceramente é uma parada meio chatinha, julgar a pessoa pelo que ela fez há anos atrás, mas no meio das coisas antigas tinham também postagens feitas nesse ano, então, né, fica bem mais difícil de acreditar naquela frase de eu mudei. O negócio é que ele foi racista diversas vezes, tipo, muitas mesmo, vários posts chamando pessoas de macaco, e por conta disso fizeram exposed, threads e toda aquela bagunça que rola quando um novo nome aparece no Twitter, e vocês já sabem como é, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nisso tudo foi a justificativa que ele deu. Vamos lá. Em 1 a 2 anos, as pessoas evoluem. Realmente, eu acredito nisso, mas tem print de 2020 no meio, então fica meio difícil levar essa frase a sério. Isso que eu falei com os amigos meus, hoje em dia eu jamais falaria. Em 2018, 2019, eu não era figura pública, diferente de agora. Tá, legal. Pelo que eu entendi aqui, é que pelo fato dele ser uma pessoa pública atualmente, ele não pode falar nada racista, pois vão ter pessoas para julgar, coisa que realmente aconteceu e é meio óbvio, mas isso por acaso quer dizer que se a pessoa for racista, sem ser conhecido, tá tudo bem? Porque ele foi, não foi só uma vez, foram várias, só que na época não tinha ninguém pra ver, né? Olha, por mim, se a pessoa comete um erro, ela tem que perceber que errou, independente se tem milhões de seguidores ou então apenas alguns amigos, a diferença é que sendo conhecido, é óbvio que vão ter consequências, e é por isso que a pessoa começa a ter mais cuidado no que vai falar ou escrever, só que não significa que ela genuinamente mudou. Por exemplo, ele fez um post em janeiro, chamando uma pessoa de macaca, e começou a postar no TikTok lá pra fevereiro, tipo, um mês de diferença antes dele começar a ficar famoso, mas também tem uma postagem feita em fevereiro, enfim, o que eu quero dizer aqui é que além das postagens não serem tão antigas assim, a justificativa que ele deu de eu não falaria isso hoje porque sou uma figura pública, faz entender que ele não deixou de ter aqueles pensamentos. Ele só não diz abertamente, ao mesmo tempo que tenta amenizar as postagens antigas porque ele não era tão famoso e, cara, eu simplesmente vendo essa sua explicação, eu não consigo considerar que tu mudou. A única coisa que aconteceu é que você começou a se censurar, você sabe que não pode mais dizer o que pensa e por isso não faz mais comentários assim. E pra falar a verdade, a internet tá cheia de pessoas como você que se adaptam conforme o pensamento do grupo que estão inseridos. A única diferença é que normalmente elas escondem coisas bobas, não pensamentos ou comentários como esses. Beleza, tipo, a última coisa que eu queria era comentar sobre mais um expose, sobre um cara que fez comentários obviamente errados. Eu realmente já tô enjoado de todo dia entrar no Twitter, ver um nome novo, aí eu bobo, né, clico na esperança de ser algo legal, algo de bom que a pessoa fez e me surpreendo com, é só mais um expose. Eu não tô dizendo que as pessoas não podem mostrar que o cara errou, mas sinceramente, pra mim não é mais novidade. Então ao invés de dar ênfase ao que ele falou, eu vou dar um resuminho bem legal pra vocês, até porque isso é quase um acri-news, a parada rolou faz uma semana, então vamos lá, vai. Em 2018 e 2019 ele falou algumas bobagens, mas o Twitter tá aí pra isso. Em 2020 ele ficou famosinho com o TikTok, fazendo vídeos que, olha, é um marco cultural da humanidade. Agora que ele é conhecido, por algum motivo algumas pessoas decidiram entrar no Twitter dele, ver se tinha algo de errado, provavelmente alguém com muito tempo livre pra fazer isso, né? E sim, tinha algumas postagens como essa, e essa daqui, e mais essa, ou seja, tinha muita postagem merda. Então com esse prato cheio, juntaram tudo e começaram o expose, o cancelamento, tem tanto nome pra isso. Eu concordo que é necessário mostrar pra pessoa que ela errou, até porque, né, se ela fez algo de errado é bom que ela saiba disso, ainda mais se tratando de um assunto importante como o racismo. Só que eu não tô dando muita bola, porque, cara, todo dia alguém novo sendo cancelado, aí depois que isso rolou, ele fez uma postagem no Twitter se defendendo, usando a justificativa que todos os meus melhores amigos foram pretos. Tá, mesmo que seja verdade, hoje em dia falar essa frase é visto como se fosse uma desculpa boba, porque toda vez que rola um caso como esse, é sempre usado esse argumento e as pessoas simplesmente não levam mais a sério. Depois disso ele fez um vídeo chorando no Instagram, um vídeo muito emocionante, onde não cai nenhuma gotinha do olho dele. É emocionante demais esse vídeo. Aí ele diz o seguinte: do outro lado aqui também tem alguém que é ser humano igual você que tá do outro lado. É isso. Tá legal, um cara que fez um post racista tá mandando uma dessa? É sério? Falando que é ser humano assim como qualquer um, pra tomarem cuidado com o que falam? Mas não era ele que tava chamando os outros de macaco? Enfim, agora já se passou uma semana, ninguém mais lembra que isso aconteceu e ele continuou postando seus TikToks tranquilamente e acabou o resumo. Eu acho que no meio do caminho isso deixou de ser um resumo, mas beleza. O negócio é que o que vocês esperavam, na maioria dos casos é exatamente isso que acontece. A pessoa faz merda, pede desculpas e tudo acaba muito bem. Pra ele, né? Até porque ele fica mais famoso com isso. Como eu falei, cancelamento se tornou
tornou algo tão comum que tem alguns por aí que não fazem nenhum sentido. E na boa, eu não quero que ninguém vá hatear o cara. Se você faz isso, você tá sendo pior do que ele. Eu sei que é chato pegar uma parada que já aconteceu faz uma semana, mas o que eu queria comentar de verdade é sobre aquela frase em que ele disse: hoje eu jamais falaria aquilo, em 2018, 2019, eu não era figura pública, diferente de agora. E bem, isso daí tem várias interpretações, e uma delas é o que eu disse no começo do vídeo, faz parecer que ele quer tirar a importância das postagens antigas, porque na época ele não era alguém relevante. É como se só pudéssemos considerar uma postagem como racista se ela vem de alguém que já é conhecido. E bem, se essa daí foi a interpretação que ele quis passar, foi uma desculpa muito ruim, só que não tem como negar que isso, por algum motivo, realmente acontece, até porque quando ele postou, ninguém reclamou que ele tava chamando outras pessoas assim. Tipo, não é como se só ele pudesse ver a postagem, ela tava ali pra todo mundo ver e é tão ruim agora quanto era no momento em que foi feita, só que ninguém falou nada, até porque era um post racista vindo de alguém que ninguém conhece, e as pessoas costumam simplesmente ignorar, e com isso vem aquela ideia de que cancelamento só serve pra literalmente destruir a carreira de alguém. É um pensamento meio complicado, que gera várias interpretações, mas é da hora discutir do porquê isso é assim. Tipo, vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos imaginar na hipótese em que a pessoa reclamou no momento em que viu a postagem. Eu tenho certeza que isso acabaria sendo simplesmente aquela discussão chata de Twitter, mesmo que todo mundo concorde que isso pode realmente ser considerado como... vocês entenderam. E pode acontecer duas coisas. A primeira é ele ignorar todo mundo e continuar como se nada tivesse acontecido, e a segunda é ele perceber isso e parar de fazer esse tipo de coisa. Mas tá bom, beleza, vamos numa situação diferente agora. Ele fez o mesmo post, todo mundo agora ignorou, e ao longo do tempo ele continuou postando coisas assim, sem que ninguém ligasse. Aí passou um tempo, agora que ele é conhecido, pessoas foram atrás de alguma coisa no Twitter dele e pronto, tava lá, algo que não tem como discutir, são postagens que podem sim manchar a imagem dele, e agora que tá exposto pra todo mundo ver, só existe uma opção: dizer que se arrepende, pedir desculpas e nunca mais escrever algo do tipo. E bem, podem acontecer várias outras coisas, só que as mais simples que eu vi são essas daí. E na minha opinião, ninguém precisa esperar o cara ficar famoso pra aí sim querer mudar o pensamento dele à força. Poderia muito bem ter acontecido antes, mas ninguém tá lá pra aconselhar ninguém. O Twitter hoje em dia virou só um lugar pra cancelar pessoas, e olha, o cara já errou, o cancelamento já aconteceu, e realmente tinha que acontecer mesmo, mas só queria que essas coisas fossem resolvidas antes de pegar uma proporção tão grande. Pô, na moral, não custava nada tentar avisar pra ele na época de: olha cara, o que tu falou pode ser considerado como algo racista, então toma cuidado com o que você posta. Eu sei que é chato ficar corrigindo as pessoas, mas eu digo especificamente nos casos onde você olha e fala: não tem como dizer que isso daqui tá certo, porque, quer saber, essa daí é só minha opinião. Eu só fiquei meio, pô, é sério que não tinha ninguém pra avisar pra ele que ele tava viajando escrevendo esse tipo de coisa? Mas agora já foi, que sirva de lição pra todo mundo que caso você tenha um Twitter, talvez apagar as postagens seja uma boa opção, né? Vai que rola algo parecido contigo. Mas bem, esse vídeo pareceu bem mais uma reflexão do que uma opinião, mas eu espero que cada pessoa tenha seu ponto de vista sobre o assunto. É da hora discutir sobre coisas assim. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço.